Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise no canal Bolsa Fácil. E o papel que eu separei para a gente conversar hoje é sobre as ações preferenciais do Banco Itaú, pelo ticker ITUB4, o Itaú que hoje é o maior banco em atuação aqui no Brasil. O Itaú vai divulgar os seus últimos balanços do terceiro trimestre na próxima semana, dia 4 de novembro. E a expectativa dos analistas é que o banco volte a apresentar um lucro bastante interessante. Aqui na nossa planilha macro, vou deixar para você o link na descrição desse vídeo. Nessa planilha tem alguns dados interessantes e atualizados para você, que eu vou fazendo o rastreio da bolsa, que pode te ajudar na sua tomada de decisão. No segmento de bancões aqui do Brasil, a gente segue de olho nos quatro maiores: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Nesse momento, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, eu tenho esperado um pouco, porque alguns fundamentos do nosso filtro eles não estão muito interessantes. O Santander, por exemplo, o ROI está muito baixo. Eu gosto de aplicar um filtro de um ROI de pelo menos 15%, para que a gente possa ter um bom retorno sobre os nossos investimentos, e o Santander poderia melhorar um pouco. Bradesco e Banco do Brasil, eles apresentam um ROI na média interessante, pelo menos acima dos nossos 15%, mas no momento também um pouco abaixo. Já as ações do Itaú, bastante interessantes, com PL em até 10, o nosso filtro, pagando um dividendo pelo menos acima de 6%, as ações do banco com ótimos retornos, não tem dívidas, que a gente vai ver na sequência, e o banco apresenta um ótimo histórico de lucros. Primeira recomendação que eu te dou quando você for investir em uma ação na Bolsa de Valores é você observar se a companhia é lucrativa. A nossa ideia é ser um pequeno sócio de grandes negócios para tentar alocar o nosso dinheiro nas melhores empresas possíveis e montar uma carteira com ótimo risco-retorno. Aqui a gente consegue observar pelo site da Status Invest, eu coloquei aqui o máximo de tempo possível, e de 2010 para cá a gente consegue ver que o Itaú ele apresentou lucro praticamente em todos os anos, conseguindo crescer, aumentar sua receita de forma maior em relação aos seus custos. Consegue ver que o banco ele vem operando muito bem. Quanto mais tempo você conseguir essa análise, esse comparativo, mais interessante pode ser, porque invariavelmente a gente vai ter ciclos econômicos, a gente vai ter crises, turbulências, eventos que podem abalar o mercado. Se a companhia ela consegue ser resiliente, ela consegue sobreviver, isso tende a mostrar mais solidez para uma eventual posição na sua carteira. Uma vez que a gente viu que o Itaú é lucrativo, é muito importante a gente avaliar o nível de endividamento da companhia. Hoje o Itaú tem 48 bilhões em caixa e não tem dívida. Isso aqui é bastante interessante. O setor de bancos, geralmente os bancões, os melhores bancos, eles não têm dívida, mas nunca se esqueça de você olhar na ação que você vai investir se realmente aquela companhia não está muito endividada. Uma dívida muito alta, além de poder aumentar o risco de quebra da companhia, também pode engessar o faturamento, já que essas receitas elas podem ser destinadas ao pagamento de juros, ao invés da companhia poder ter um caixa mais livre para poder reinvestir no negócio, visando o seu crescimento, ou mesmo distribuir mais dividendos. Uma vez que a gente viu que as ações do Itaú, a empresa é lucrativa, não possui dívidas, é importante a gente avaliar o PL, que são os múltiplos, para a gente entender se a cotação de momento ela pode não estar muito aquém do que pode ser o valor justo de mercado. Eu gosto de aplicar um filtro de investir em companhias com PL em até 10, para que a gente tenha uma ideia de retorno de payback do investimento em até 10 anos. O PL do Itaú na casa de 9,5, abaixo desses nossos 10, e também abaixo da média histórica da companhia. O ROI também é outro fundamento interessante que você pode acompanhar, porque ele vai apresentar para o investidor uma ideia de retorno sobre o investimento. Eu gosto de aplicar um filtro de pelo menos um ROI acima de 15%. A gente vê que a média do Itaú na casa de 17% e atualmente até
trazendo um retorno acima da sua própria média em 20%, ou seja, a gente vai ver num gráfico a seguir que as ações do Itaú elas trazem um bom retorno para o investidor, podendo ser uma posição interessante na sua carteira. Por fim, em termos de dividendos, para você que gosta de montar uma carteira de renda passiva, é importante que o yield seja pelo menos acima de 6% para que você possa se defender contra a média de inflação. A média de pagamento de dividendos do Itaú abaixo desse nosso filtro de 6%, mas atualmente na casa de 7,5%, podendo ser uma chance, uma janela de oportunidade mais interessante agora. Outra curiosidade interessante das ações do Itaú é que o banco paga proventos todos os meses para você gerar aquele pinga-pinga na sua carteira para você que gosta de viver de renda. Aqui no site Investidor 10, trazendo para você um estudo dos últimos 10 anos na rentabilidade real, quando a gente considera o ganho de capital e os dividendos e desconta a inflação, a gente vê que nos últimos 10 anos o papel trouxe um ganho, um retorno, uma valorização de aproximadamente 40% ao ano. Muito interessante, superando os principais índices do mercado, que a gente vai ver na sequência. Essa ferramenta também é interessante aqui do site Investidor 10, que ele aplica a fórmula de Benjamin Graham, que foi o tutor de Warren Buffett, e a gente chega numa ideia de preço justo de 41,5, que coincide com a projeção que eu fiz na análise técnica, que a gente vai ver daqui a pouco no gráfico, podendo apontar para uma valorização de quase 9%. Nesse índice comparativo para os últimos 10 anos, a gente vê que o Itaú conseguiu vencer os seus principais benchmarks, trazendo um retorno acima do Ibovespa, um retorno acima da renda fixa e também um retorno acima da inflação. Partindo agora para o gráfico, tenho aqui as ações do Itaú no período semanal. Fica a minha recomendação, você que gosta de investir em ações no longo prazo, vale muito a pena você analisar e operar pelo gráfico semanal. É um gráfico mais lento, inclui ali os ruídos de curto prazo e também ele tem um casamento de tempo melhor com a divulgação dos balanços trimestrais. Fica mais fácil, você faz poucas e boas operações tentando chegar nessas regiões de interesse do mercado, quando a ação de uma boa empresa ela pode estar barata e você pode montar a sua posição para ficar bem alocado no ganho de capital e também no melhor recebimento de dividendos. A gente vê esse fundo importante em dezembro de 22 na região de R$ 17,00 e de lá para cá, claramente nós tivemos a formação de uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Se a gente considerar a valorização do Itaú nesses últimos 3 anos, dezembro de 22 até agora, final de 25, a gente vê uma valorização de quase 130%, chegando para essa região de máximas aí em 39,5 que nós tivemos em setembro de 25. Numa movimentação recente, nós tivemos essa região de topos aqui em maio de 25, na região de R$ 38,00 e a gente vê como ela respeitou por 3 vezes. Porém, essa região de suporte em julho de 25 na casa perto aí de 34, nós tivemos uma forte entrada dos compradores que foi possível a gente ver o rompimento acima desse patamar de preços até chegar para formar as máximas em 39,50. Nesse momento aqui da análise, o mercado ele chega para corrigir, mas testando essa região aqui importante de interesse. Uma região que anteriormente era resistência e uma vez que ela foi rompida, ela pode funcionar como suporte despertando o interesse dos compradores. Aproximando um pouco mais o zoom, a gente vê na semana retrasada como nós tivemos a formação do Doji, o Doji indicando uma dúvida nessa região de preços, sem o predomínio de compradores ou vendedores, e na semana passada nós tivemos esse candle de alta fechando acima da máxima do Doji e a gente pode estar passando nesse momento pela formação de um pivô de alta. Se caso for confirmado, então a gente teve essa primeira perna de alta de julho de 25 até setembro agora, esse período de correção, e a gente projetando esse movimento de alta aqui, a gente pode ter o papel se valorizando até 41, até 42,5,
que coincide com aquela projeção da fórmula de Graham, esse alvo projetivo trazendo para você uma possível valorização das ações do YouTube 4 de 70% a 100% dessa última perna de alta. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.